Pronto, vamos começar novamente. Sejam todas muito bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui neste mês de abril. Pega a mensagem subliminar aí, abril, com esse projeto maravilhoso. A temática deste mês é alavancar sua performance profissional. E nessa jornada deste mês de abril, 5 profissionais de excelência se dispuseram com o coração aberto, com compromisso com a profissão de cada uma delas, está entregando conteúdo, material e fazendo dinâmica com cada uma de nós para promover, fazer essa troca aí, essa troca maravilhosa de estar nos instigando a estar investindo nessa área que, né, move todas as áreas da nossa vida, né? A nossa área profissional sustenta aí um pouco das demais áreas. E na semana passada nós começamos um mês com a Aldineia, consteladora, psicoterapeuta sistêmica, assim, trouxe um conteúdo riquíssimo, fez uma entrega assim maravilhosa, linda, fez uma dinâmica com a gente. Gente, tem pessoas vivendo até hoje o que foi acionado semana passada, que entraram em contato comigo, que é uma profissional assim maravilhosa, e gratidão no coração pela entrega que ela nos trouxe, gratidão por todas que aceitaram esse convite de se dispor a estar entregando a vocês, a cada uma de nós, cada conteúdo. Hoje nós temos uma maravilhosa, a Tayane, que também é psicóloga sistêmica, que vai estar aqui nos entregando também um conteúdo maravilhoso, com o coração assim disposto. Se você não viu da semana passada, corre e vai ver. E nas demais quarta-feira, até a última quarta-feira do mês, eu tenho certeza que muitas chaves serão entregues, muitas portas serão abertas e você vai alavancar pro resto de 2021 aí cheia de conteúdo, de informação e de mente ampliada, tá bom? Vou estar convidando aqui a querida Tayane para estar entrando, fazendo conosco essa live. Tudo a ver, ressignificar, ampliação de consciência, mente aberta, coração aberto também, disposto ao crescimento. Aguardando aí ela receber. Agora a internet vai nos ajudar. Ei, que coisa boa. Até que fim, gratidão. Que bom. Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Boa noite a todo mundo, né? Boa noite a você. A gente não Seja teve muito ainda a oportunidade de. Obrigada. A gente não tem a oportunidade de se falar assim, né? Nem pessoalmente, mas eu queria agradecer muito o convite que você fez para mim, né? É importante poder estar aqui com você. Que bom, Tayane, seja muito bem-vinda mesmo. Vou estar escrevendo aqui a temática para estar compartilhando com cada uma que já está, aquelas que vão entrar, aquelas que vão assistir depois, pegar a sua porção. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar no direct da Tayane, que eu tenho certeza que ela vai com todo o coração disposto para estar assim compartilhando, respondendo, dando atenção a vocês também, tá? Vou estar aqui já enviando meu aviãozinho para estar convidando mais mulherada, mais pessoas para estar conosco aqui, aprendendo, crescendo, ampliando a consciência. Você também já vai clicando no seu aviãozinho, chamando mais gente, dizendo: vem pegar a sua chave do mês de abril. Hoje é a nossa segunda chave, hoje mais uma porção de conteúdo, hoje mais uma intervenção para poder estar aí despertando vocês, para ampliar a consciência, para olhar para essa área da sua vida, performance profissional, que é uma área tão rica, tão extensa, tão importante para cada uma de nós. Tayane, muito obrigada por aceitar o convite, sinta-se à vontade, tá bom? Para estar trazendo, fazendo a sua entrega. Estou aqui de coração honrado por ter uma profissional de excelência, de referência também, de uma área tão linda que eu amo, a psicologia sistêmica, e tá entregando hoje esse conteúdo para nós. Seja muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, né? É uma experiência muito diferente, única para mim. Eu nunca participei de live do Instagram. Essa é a primeira experiência que eu tô tendo. Você tá travando um pouquinho aqui para mim, mas você Não, tá conseguindo me ouvir? Tá tranquilo? para mim tá bom. Eu tô te ouvindo sim, para mim tá ótimo. Pronto, certo. Então eu vou continuar. Na verdade eu te ouço, mas a imagem é que tá um pouco travada aqui. Então, aí Aqui voltou tá normal, tá? agora a sua imagem. Pronto, aqui já voltou sua imagem. Então,
Eu vou só me apresentar um pouco, né? Não sou essa referência tão grande como você colocou, mas eu agradeço, né? A gente fala aqui de Salvador, Bahia, eu sou de Salvador, Bahia, né? Acho que a maioria das pessoas que vão assistir também devem ser aqui de Salvador, né? Mas eu sou psicóloga, como a Jamile colocou, psicóloga sistêmica. Fiz minha graduação, finalizei minha graduação em 2009. Depois disso, eu fiz uma especialização com a formação sistêmica, aqui num instituto bem conhecido, que é o Instituto Humanitas, né? E tenho também especialização em Departamento Pessoal e Legislação Trabalhista. E atualmente estou fazendo uma especialização em intervenção ABA para deficiência intelectual e autismo. Então, esse é o meu histórico assim, profissional. Já atuei na área de psicologia organizacional e atualmente eu voltei, né, para a clínica, que é minha paixão, que é assim, vamos dizer, o mais bonito, talvez, e mais diferente, mais bacana da psicologia, que é a área realmente da clínica. Atualmente eu estou atendendo somente online, né, principalmente por conta da pandemia. Então, a pandemia trouxe essa oportunidade para a gente. E como a Jamile colocou, a abordagem que eu utilizo é da psicologia sistêmica. E é uma Posso, abordagem posso maravilhosa. Tudo a ver a abordagem sistêmica, que hoje, né, é a chama, o viés que está aí se abrindo, é um leque que está se ampliando, né, a sistêmica, porque é um novo olhar sobre o indivíduo, sobre o ser humano, não mais indivíduo, não mais aquela linha cartesiana, sintoma, remédio, não, mas um olhar mais ampliado para o sistema, sistema ancestral, sistema interno, sistema futuro, na sua amplitude e completude do ser humano. Então, a sistêmica é uma chama que arde no meu coração, é uma linha que eu gosto, que eu também estudo um pouco. Eu sou um pouco, assim, generalista, pego um pouquinho de cada coisa, porque eu acho que o ser humano é tão único que a gente precisa olhar outras teorias para poder dar conta de tanta unicidade, né, de tanta particularidade que cada indivíduo que adentra, né, o nosso site, nosso setting terapêutico, a gente, quando ouve a história de vida, a gente diz, nossa, mais um livro que eu estou lendo, mais uma história que eu sim, com estou certeza. acessando. Então, Com sinta-se à certeza. vontade para estar discorrendo o conteúdo que tudo a ver, ressignificando histórias. Sim. Então, vou começar aqui a falar um pouquinho. Apesar da proposta da Jamile, né, para o mês de abril, ser muito mais voltado para o desenvolvimento profissional, o tema que eu me propus a falar hoje, eu acho que ele pode e deve ser aplicado para a nossa vida no geral. E como resultado, essa atitude, esse comportamento, ou mesmo esse hábito de olhar com mais atenção para os significados e narrativas que atribuímos ou contamos, tanto para a gente mesmo como para as outras pessoas ao nosso redor, trarão efeitos significativos em diversos âmbitos e contextos da nossa vida. Então, e na esfera, eu diria que não poderia ser diferente de nenhuma outra esfera. Então, o tema que eu me propus hoje a estar falando um pouco mais, né, é a histórias e construir novas para um bom desenvolvimento profissional. E aí eu me estendo um pouco mais, não só para um desenvolvimento profissional, mas também para o desenvolvimento pessoal e individual, e por que não dizer familiar e qualquer outro contexto que a gente possa estar inserido, né? Então, para iniciar de fato, eu queria falar um pouquinho sobre o que é ressignificar. A Jamile tem algum conceito, assim, a primeira ideia que vem na sua mente sobre o que seria ressignificar? Ressignificar, rever novamente. Sim, pronto. É algo muito semelhante. O conceito que eu trago aqui mais de ressignificar, ele é um conceito que é bem próprio, né, da ideia da grafia da própria palavra, ré e significar. Então, é atribuir um novo significado diferente a alguma coisa, a algum acontecimento, a um sentimento, a uma emoção, a um pensamento, seja que coisa for.
Então, seria uma atitude muito importante, capaz de ajudar uma pessoa a enxergar e levar a vida de uma maneira totalmente diferente. Que representa o ato, a atitude, o comportamento de ressignificar, ela vai representar uma mudança de estado, capaz de organizar não somente a experiência do presente, o que a gente está vivendo agora, como também uma experiência e a possibilidade das experiências futuras. Então, ressignificar tem muito a ver com isso. Novo significado, né? Literalmente, como a própria palavra traz essa ideia. Então, eu queria utilizar aqui uma ideia que é trazida pelos pós-modernistas, né? E que é aplicada muito bem por Marandesco, que é uma das psicólogas sistêmicas mais conhecidas aqui do Brasil, é uma referência para a gente, né? E que ela vai explicar que o homem é um ser vivo imerso em uma trama de significados que ele próprio constrói no convívio e no diálogo com os outros. Então, o que ela traz para a gente é que a gente constrói os significados a partir da nossa relação com as outras pessoas, a partir da nossa conversa, do nosso diálogo com as outras pessoas. Esses significados, eles são configurados, ou seja, eles vão ganhar lógica exatamente a partir da linguagem, da nossa comunicação e na forma de narrativas, que são as histórias que a gente conta. Normalmente um acontecimento, ele só tem um significado, só ganha um significado a partir do momento que a gente conta para uma outra pessoa, a gente mesmo, aquilo que a gente vivenciou. Então, são essas narrativas que vão organizar a nossa experiência humana, que vão servir de base para os significados que a gente atribui, valor, que vai dar sentido ao que acontece na nossa vida. Então, eu vou falar assim, um pouquinho essa parte da teoria, mas é bem rápido que eu vou. Ótimo, a gente quer mais é beber. Pode dar sua entrega que está muito bom. Eu tenho certeza que está trazendo muito entendimento, despertando muitos insights aí dessa necessidade do falar, o quanto o falar é bom. Né? O falar constrói um significado. Tudo a ver com a terapia, exatamente. Hein? Sim, com certeza. Então, são exatamente essas narrativas que vão delimitar e vão selecionar os elementos da nossa experiência para que vão ser expressos pela gente, bem como vai dar a direção que a gente vai seguir da nossa vida e dos relacionamentos que a gente vai desenvolver com as pessoas à nossa volta. Então, algumas narrativas, algumas histórias que a gente conta, elas favorecem que a gente consiga organizar nossas experiências e a gente possa dar continuidade nas etapas do ciclo evolutivo. O que seriam esses ciclos evolutivos? São as etapas da nossa vida enquanto ser humano. Infância, adolescência, início da adultez, a adultez em si, e aí a velhice, e para cada pessoa esse ciclo de vida vai ganhar uma dimensão diferente. Algumas pessoas vão iniciar relacionamentos, que isso normalmente ou com mais frequência acaba acontecendo a partir da adolescência ou do início da adultez, vão formar casais, né, e vão posteriormente vir a constituir famílias ou não, que isso é uma escolha da própria pessoa, né, não existe uma obrigação, mas essas são normalmente as etapas do ciclo evolutivo que a gente tem enquanto ser humano. E outras narrativas, elas, no entanto, vão funcionar como âncoras, como empecilhos que vão impedir ou dificultar essa caminhada da gente no nosso ciclo evolutivo, né? Então, é preciso que a gente crie espaços conversacionais de diálogos, né, compostos exatamente por conversas e diálogos, para que a gente possa estar construindo novas narrativas, fazendo com que os problemas e as dificuldades possam construir novas histórias, para ter novos significados diferentes dos significados que a gente atribui originalmente. Então, essa mudança, ela não vai acontecer do dia para a noite. Não é uma coisa que acontece como um passe de mágica, não é daqui para agora. Mas a gente precisa compreender
que as histórias, elas não são 100% completas. Nossa vida, ela não tem as histórias acabadas, findadas, né? A gente tem contradição, a gente tem tensões entre o que a gente diz e o que a gente não diz. A história em si da nossa vida, ou seja, qualquer subhistória que exista na nossa vida, nunca vai se acabar. Ela não tem um fim. Na verdade, as histórias estão sempre abertas para serem reescritas. E isso é essencial que a gente consiga perceber, que a gente pode reescrever a nossa história. Então, a gente precisa, exatamente por isso, favorecer espaços, né, a criação de espaços para a construção que esses espaços podem ser tanto internos como externos e que vão permitir que o novo, o inesperado, se apresente para a construção de novas realidades, realidades que sejam alternativas a que a gente está habitualmente acostumado a viver, né? E que normalmente essas realidades, essas novas narrativas acabam sendo mais libertadoras e vão possibilitar que a gente crie novas histórias para nossa vida, que a gente possa estar se desenvolvendo de forma diferente na nossa vida. Então, os significados, eles são organizadores mentais das nossas experiências e exatamente esse conjunto de significados vai favorecer o nosso sentido de continuidade de nós mesmos. Quando eu tenho um conjunto de histórias que eu vivenciei, um conjunto de sentimentos, de emoções que eu atribuo a determinadas situações, eu consigo continuar a minha experiência enquanto ser humano, consigo continuar a minha vida e viver meu dia a dia. Exatamente por isso, ressignificar é uma atitude, é algo, né, que vai implicar numa modificação dentro de nós mesmos. Vai ser uma oportunidade de enxergar a vida, os acontecimentos, os nossos próprios sentimentos de forma diferente. O que é que acontece? No geral, a gente tende a pensar na ideia de atribuir novos significados às histórias da nossa vida, somente quando acontecem situações difíceis, situações tristes, ou mesmo quando acontece uma doença com a gente, com pessoas queridas, com nossos familiares, né? Ou quando, por exemplo, ocorrem alguns eventos traumáticos, grandes tragédias, principalmente situações que podem resultar na morte. Apesar da gente ter este costume no geral de ser um comportamento humano, de apenas rever, analisar a nossa vida, nessas situações, quando a gente se depara de fato com a possibilidade da morte, ressignificar, independente do que a gente esteja ressignificando, pode ser um sentimento, pode ser uma emoção, pode ser um pensamento, pode ser uma situação que a gente vivenciou, deveria ser um comportamento que todos deveríamos ter, inclusive como estratégias para analisar se o caminho que a gente está seguindo, o percurso que a gente está seguindo, é realmente o que a gente deseja seguir para a nossa vida, se nossos desejos, se nossos objetivos, se nossas necessidades realmente estão condizentes com o que a gente está fazendo, o que eu quero alcançar, de fato, eu vou conseguir alcançar a partir desse caminho que eu estou trilhando, vou ter esse resultado, né? E quando necessário, quando for preciso, poder fazer adaptações, modificações desse caminho, desses objetivos. Eu não quero mais conquistar aquilo que antigamente eu tinha como objetivo, como meta de vida, aquele emprego, aquele relacionamento, aquela casa, aquele apartamento, né? Sonhos que a gente tem, metas que a gente tem que nem sempre se mantêm o mesmo. A gente faz alterações ao longo da nossa vida e a gente nem sempre para verificar se o nosso caminho, o caminho que a gente está trilhando, é realmente condizente com aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, né? Então, a ressignificação é um comportamento, uma atitude que é necessária, que é importante e que na maioria das vezes a gente esquece de fazer. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui é que o ser humano, ele é o único animal que tem a noção exata de que vai morrer, de que existe uma finitude da sua vida.
ainda que a gente não saiba exatamente a data que isso vai acontecer. Então, eu diria que para que a gente possa viver, nosso cérebro, ele acaba tirando essa informação, né, do nosso pensamento ao longo do nosso dia a dia. Então, a ideia de finitude, ela é retirada, a gente não fica o tempo todo vive pensando necessariamente que eu vou morrer. E é exatamente por isso que a gente vai conseguindo viver, vai fazendo projetos, programações para amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que passar em lugar, tenho que fazer o almoço. Enfim, as programações que a gente tem quando está voltado para o trabalho, nosso ambiente do trabalho, né? Quais são as metas que eu preciso atingir para amanhã? Quais são as atividades que eu deixei de fazer ou que precisam ser feitas para amanhã, né? E isso vale não só para amanhã, como para depois de amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para anos à frente e para o nosso futuro no geral. Então, é como se na realidade o nosso sistema humano, e aqui como sistema humano eu vou incluir tanto a mente como o corpo, porque é uma coisa única, é como se ele, vamos dizer assim, tivesse uma certa proteção para que a gente consiga seguir e viver e não ficar pensando na ideia mórbida de que tem um fim. Por um Uhum. lado, isso é maravilhoso e é essencial, porque isso vai permitir que a gente possa viver nossa vida de uma forma solta, livre, tranquila. Vai possibilitar que a gente faça planos tranquilamente sobre o nosso futuro, sem ficar pensando que a qualquer momento eu posso morrer. Mas, além disso, também existe o fato de que acaba fazendo com que a gente deixe de, em muitos momentos, ressignificar a nossa vida, redimensionar a nossa vida, repensar os acontecimentos, repensar as nossas escolhas, algo que é extremamente importante. E aqui eu acho extremamente importante a gente frisar que a vida ela não é uma fatalidade. A gente tem várias possibilidades, a gente tem ao longo do nosso percurso a liberdade de repensar, de questionar, de modificar, de transformar, de voltar atrás. Eu posso voltar atrás. A maioria das nossas escolhas não são eternas. Existem algumas exceções, é óbvio, né? Mas a maioria das nossas decisões, das decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, elas podem ser alteradas, podem ser voltadas atrás, podem ser feitas de uma forma diferente. E até mesmo, se eu quiser seguir o lado completamente oposto do que eu tinha pensado antes, do que eu queria antes para minha vida. Então, a gente não faz escolhas eternas porque elas não são eternas. Faz toda a diferença nas escolhas que a gente tem da vida e nas nossas programações, nos nossos planejamentos para a nossa vida individual, familiar e profissional. Então, por exemplo, não é preciso escolher uma profissão para a vida toda. Eu posso, a qualquer momento da minha vida, mudar de ideia, voltar atrás, iniciar o percurso que antes estava bacana, mas passou a não ser legal. Eu posso, a qualquer momento, fazer uma escolha diferente, inclusive oposta daquela que eu estava fazendo até esse momento. Então, por isso, é muito comum que as pessoas acabem fazendo esse processo de reavaliação, de ressignificar, de analisar, de pensar, quando normalmente elas se deparam com algo que deixe claro para ela a finitude dela, que são normalmente momentos trágicos, quando para as pessoas há uma perda de tudo, quando a gente vivencia uma situação de muita dor, uma tragédia, eventos que a gente tem visto com uma certa frequência recentemente, como as enchentes. A gente tem visto enchentes agora no Brasil inteiro, no Acre, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no mundo todo, né? Então, não só aqui no Brasil, mas como em diversos locais do mundo, a gente tem visto desabamentos, inundações, e são exatamente essas situações que provocam questionamentos como: o que me resta? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu fiz da minha vida até agora? E também algumas situações, como as provocadas pela própria pandemia que a gente está vivendo atualmente, né?
É uma situação que tem provocado vários questionamentos para as pessoas, a pandemia, porque a gente se dá conta, a pandemia em si fez a gente se dar conta de que é uma situação séria, de que agora eu posso morrer de fato, eu posso morrer a qualquer momento. Então, é exatamente nessa hora que a gente se depara com essa situação de que eu posso morrer, de que a situação está séria, está complicada, que a gente começa a fazer perguntas, por exemplo, eu vivi até agora uma vida que eu queria? O que eu estou fazendo está dando sentido à minha vida? O que foi que eu deixei de fazer que eu queria fazer mais? São momentos de muitas reflexões que surgem quando a gente se depara com essas situações. Mas o essencial, que eu acho que muito importante a gente destacar, é que não é necessário que a gente fique esperando o tempo todo momentos ideais para fazer determinadas coisas que a gente tem vontade. Porque a gente não sabe quando será esse momento ideal. A gente não sabe nem se a gente vai ter de fato esse momento ideal. Então, a vida, a vida da gente, a vida que a gente vivencia, ela não para. O que a gente tem é o aqui e o agora. É isso aqui que a gente está vivendo nesse momento. Por isso que é importante que a gente possa parar para pensar sobre o que já aconteceu com a nossa vida, com as nossas escolhas, com a nossa vida profissional, com a nossa vida individual, com a nossa vida enquanto família, né? Nossas necessidades, nossas vontades, nossos desejos, nossos objetivos com a nossa vida e ressignificar dentro da gente esses acontecimentos para que a gente possa seguir de acordo com o que é importante para a gente, de uma forma tanto saudável como uma forma prazerosa para a gente. Então, é muito comum a gente ter as pessoas, né, quando se deparam com essas situações mais difíceis, elas comentarem: ah, eu queria parar o tempo para poder voltar atrás, ou fazer diferente, ou parar o tempo para ver como é que eu vou fazer. Ou então, eu queria ter minha vida de volta. É muito comum as pessoas falarem isso quando acontece alguma situação complicada, difícil de enfrentar. Eu queria ter minha vida de volta. Mas na realidade, é que a vida dela, dessa pessoa, ou a nossa própria, não foi roubada por ninguém. A vida da gente sempre esteve aqui e sempre vai continuar. O nosso presente é o aqui e agora. Então a gente precisa pensar sobre o que iremos fazer com a nossa própria vida. A gente precisa se habituar a fazer isso em um estado muito mais salutar, não ficar esperando um estado de fato de adoecimento ou de tragédia, para que a gente possa rever nossos pontos de vista, olhar com atenção o significado que a gente está atribuindo a isso que está acontecendo agora na nossa vida, ao que aconteceu antes, aos nossos sentimentos, às nossas emoções e questionar para a gente mesmo se isso faz sentido nesse momento da nossa vida, do aqui e agora. Faz sentido isso que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero? Ou se o que é que de fato eu desejo para mim mesmo? O que é que eu quero para mim nesse momento? Né? Que objetivos eu quero alcançar? Eu estou fazendo, estou agindo para alcançar isso que eu desejo? Ou que o caminho que eu estou percorrendo não tem nada a ver com aquilo que eu desejo? Isso é algo extremamente importante que a gente possa estar se questionando. Então, a gente tem a possibilidade de fazer esse tipo de questionamento, de análise, todos os dias da nossa vida. A gente pode, inclusive, fazer isso como um ato de meditação. Quando a gente acorda, por exemplo, e se questionar: como é que está a minha vida? Como é que vai ser a minha vida hoje? O que é que eu quero para a minha vida hoje? Como é que eu vou ser feliz hoje? O que é que eu vou fazer para alcançar a minha felicidade hoje? Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação que eu esteja vivendo na minha vida no dia de hoje. Então, a gente sempre pode dar um jeito de ser feliz.
A gente sempre pode dar um jeito para atribuir outros significados aos acontecimentos do nosso dia a dia. Tanto ao que aconteceu no passado, também a gente pode dar novos significados a acontecimentos do passado e dar outro significado à nossa própria vida, o que a gente está vivendo, o que a gente está desejando para a gente. Então, o ato de ressignificar e construir novas narrativas, repletas de significados que são diferentes, distintos, que possibilitem narrativas capazes de organizar não só a experiência presente do aqui e agora, como do passado, e que também possa estar dando sentidos, novos sentidos às nossas possibilidades futuras, acontece porque os significados vão apresentar disposições afetivas, ou seja, é como se no significado que eu atribuo a algo estivesse atrelado a ele um afeto que eu depositei nele. Então, é como se algo que acontece, uma situação que acontece na minha vida, eu deposito um afeto, uma emoção, um sentimento a essa situação que está acontecendo. Então, esse significado pode ser algo familiar, algo comum, mas também pode ser algo singular, algo novo, algo estranho, algo surpreendente. O afeto dado é feito por nós mesmos, somos nós que atribuímos a esse significado determinado afeto. Isso significa que eu posso atribuir um afeto diferente ao mesmo significado. Então, eu posso fazer com que aquele sentimento que anteriormente era X não mais ser atrelado àquela situação que eu vivenciei ou que eu estou vivenciando. Eu posso modificar o afeto que eu deposito nessa situação. E exatamente assim eu vou reconstruir significados, eu vou ressignificar. E isso implica uma reconstrução do próprio eu. Não que eu vá deixar de ser quem eu sou, mas vão ser novas formas de ser, mantendo a continuidade de quem eu sou. Isso é importante. Para ficar um pouquinho mais claro, fazer mais sentido, que talvez eu possa estar falando aqui coisas mais teóricas que não fazem. Pra mim tá fazendo ótimo. sentido? Pra mim tá ótimo. Eu tô aqui só bebendo da fonte e vários insights aqui, muito bom. Eu te pedi uma chave, você já nos deu aí já umas 10 chaves. E tá muito bom, viu? Ah, que bom, eu fico feliz. Mas de qualquer forma, para fazer um pouquinho mais de sentido, né, eu queria pegar um exemplo, mas não um exemplo bem específico, um exemplo que a gente possa utilizar para várias situações da nossa vida. Então, eu posso atribuir um novo significado a algo que originalmente era doloroso para mim, passando a ressignificar esse acontecimento como uma oportunidade de crescimento pessoal, individual e até mesmo profissional, dependendo da situação, né? Depende do caso, do exemplo que você pegue. Pensando, caso essa situação não tivesse acontecido, dificilmente eu teria a oportunidade de me deparar com essa situação e buscar estratégias e desenvolver recursos, né, para que uma próxima vez que essa situação venha a se repetir, eu saiba lidar com ela de uma forma prática e rápida, solucionando de uma forma bem tranquila a situação que antes para mim era um problema. Então, se eu não tivesse me deparado com uma situação no primeiro momento surpreendente, que causa assim angústia, medo, desespero, ansiedade, se você não tivesse se deparado com essa situação, na próxima vez que uma situação dessa se apresentasse, você não saberia como solucionar ela. Então, problemas que a gente encontra ao longo da nossa vida podem ser encarados como oportunidades, dificuldades que a gente encontra podem ser encarados como formas de a gente desenvolver recursos para no futuro saber lidar com situações semelhantes. Não necessariamente situações iguais, mas situações que eu posso utilizar da mesma estratégia para solucionar, para melhorar, para resolver aquilo que eu estou encontrando na minha vida, né? E eu acho que esse foi um exemplo
que não foi exatamente algo específico, mas que a gente de fato pode aplicar a ideia para diversas situações, diversos acontecimentos, e que vão acontecer diversas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E na vida profissional, isso eu acho que é algo muito presente e facilmente encontrado, Sim. principalmente. Então, qualquer pessoa que já tenha tido uma experiência profissional, seja essa experiência de estágio, um contrato, carteira assinada ou não, e também independente do cargo ou da atividade que a pessoa tenha desempenhado, ela vai conseguir pensar em um exemplo que se encaixa nessa situação. Eu queria dar aqui um tempinho assim, só para a gente pensar no primeiro momento, né? Nisso. Você, Jamile, consegue se recordar de alguma situação que se encaixa nisso que eu acabei de comentar? Sim, a questão toda, voltando para a nossa profissão, os estágios que a Sim. gente fez das clínicas, o estágio, a clínica, quando a gente vivenciou lá todos os desafios de atender os primeiros pacientes, quando a gente vem para a vivência profissional, a gente percebe quão importante foi a supervisão, quão importante foi o estudo, complementar com toda essa experiência, com todo esse aparato e os casos, né? Cada história trazida, muitas se repetem, né? Os afetos atrelados às situações que a gente tem assim como situações que se repetem na vivência das pessoas, tipo uma separação, a perda de um filho, não normatizando, mas colocando como fatos que realmente as pessoas estão suscetíveis a vivenciar. Então, quando Sim. você vê o manejo que a supervisora teve com cada caso, você já agrega um conhecimento. E aí, quando você vai ter o seu caso, você recorda um pouco, pega um pouco do que foi trazido lá e agrega um pouco da sua experiência, do que você deu continuidade de estudo. Então, é a questão da vivência, né, do que você viveu. Foi desafiador, mas Isso. te ensinou em algo, agregou uma experiência, auxiliou a agregar no recurso, o recurso interno, experiência, vivência, né, para poder estar ajudando na intervenção, até na atitude, como você colocou, atitude de vida, fazer uma escolha diferente. Tipo, alguma Isso. pessoa teve uma discussão com uma pessoa, e aí uma discussão ardente. E aí falou assim, poxa, eu não esperava que aquela pessoa me enfrentasse desse jeito. Então, olhar novamente, como é que você lidou com esse enfrentamento? Como é que você se saiu? Quais foram as estratégias que você utilizou? Como é que foi a sua emoção? Você deu lugar à raiva? Ou você conseguiu conter a raiva, manejar, a autorregulação? Entende? Olhar novamente para, olha, Sim. se acontecer de alguma outra vez, eu já sei como eu posso estar atuando. Então, esse exemplo, essa estratégia que você trouxe, ela é ampliadora, porque pode Isso. ser exercida em muitas situações, que todos nós estamos inseridos em viver. Exatamente. É um bom exemplo para que a gente possa visualizar de uma forma bem prática como a gente Sim, pode atribuir novos significados a situações que originalmente a gente depositou sentidos diferentes. Então, sim, observe que esse novo significado que você passa a dar à situação fará com que você acabe atribuindo novos sentimentos e emoções que antes normalmente poderiam ser tipo raiva, tristeza, injustiça, é, chateação, né? Qualquer sentimento assim, que normalmente são sentimentos mais negativos, para diferentes formas de sentir, como por exemplo, uma gratidão por ter tido a oportunidade de se deparar com aquela situação, às vezes até de pensar, nossa, essa situação foi mais simples e eu aprendi a partir dessa situação mais simples. Se fosse pior, agora eu já sei como lidar, agora eu já sei como fazer, ou que recursos, que possibilidades eu posso estar utilizando, né? Então, a narrativa, ela vai, inclusive quando você ressignifica e você passa a rever aquela mesma situação, você se recorda de uma forma diferente. A situação ela vai ganhando novas formas, alternativas e mais libertadoras daquele sentimento que você carregava antes, que normalmente era negativo, que passa a ter novos significados agora. Então, isso é essencial.
E a gente pegou um exemplo que é muito legal, né? E aí eu posso falar assim, ok, Tayane, isso foi fácil, esse foi um exemplo mais fácil, né? Mas não dá pra gente fazer isso com tudo, porque é uma coisa muito difícil da gente estar fazendo com todas as situações do nosso dia a dia. E o que eu tenho para dizer é, sim, não é uma coisa que é fácil, é um exercício que a gente precisa tornar um hábito na nossa vida. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode estar exercitando isso, né? Eu vou dar umas dicas aqui para que a gente possa estar praticando isso no nosso dia a dia, de uma forma gradativa, porque eu acho que é importante que a gente não se exija tanto, não se cobre tanto, porque é algo que a gente precisa estar desenvolvendo. Isso significa que a gente não precisa necessariamente conseguir fazer com os eventos ou situações mais dolorosas de uma hora para outra. Não dá para ressignificar todo o sentimento, toda a situação de uma hora para outra. Não é uma coisa que eu fiz aqui, peguei um exemplo e a gente consegue aplicar para tudo rapidamente, né? Então, é interessante que a gente comece a fazer com alguns exemplos, que são com acontecimentos, que a gente deposita afetos com cargas menos negativas. E a gente vai exercitando, vai aprendendo como fazer isso, e assim, gradativamente, a gente vai aumentando as situações, inclusive, mais complexas, a eventos mais traumáticos, mais dolorosos da nossa vida, né? E eu queria trazer aqui uma história que eu ouvi uma certa vez. Eu não me lembro exatamente quem foi que me contou, nem onde foi que eu ouvi. Eu acho que eu ouvi alguma vez uma palestra, numa situação. Mas foi uma história que ficou muito marcante para mim, que eu acho bem interessante, faz todo sentido aqui para a gente estar trazendo. Que vai, de certa forma, assim, ilustrar muitos acontecimentos da nossa vida. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu só ouvi também nessa situação, quando me contaram essa história, de que na Indonésia existe o hábito de capturar alguns macacos de uma forma bem peculiar. Eles colocam umas abóboras penduradas ou dispostas nas laranjeiras. E dentro essas abóboras, eles fazem um furo embaixo e colocam dentro laranjas. Só que é como esse furo que eles fazem de uma forma que só dê para a mãozinha do macaco entrar. Então, para entrar e pegar essa laranja. Quando o macaco faz o movimento, ele entrou, né? Colocou a mão no buraco que tem para poder pegar a laranja. Quando ele abre a mão dentro da abóbora para pegar a laranja, com a mão dentro, com a abóbora na mão, deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos dizer, supor que isso aqui é uma laranja. Eu entrei minha mão, peguei. Quando eu faço isso, o macaco não consegue tirar a laranja, né? Ele com a mão aberta segurando a laranja, ele não consegue tirar a mão do buraco. E o macaco ele fica segurando a laranja com a mão dentro da abóbora. E apesar de existir várias outras laranjas espalhadas nos pés da laranjeira, o macaco não solta a laranja de dentro da abóbora. E é exatamente nesse momento que as pessoas vão e pegam os macacos. Então, isso é uma representação, né, uma história que é bem interessante do que acontece muitas vezes na nossa vida. Algumas situações acontecem na nossa vida que acaba ferindo a gente, magoando a gente, que nos aflige, nos angustia. E aí a gente pode citar diversas situações, como traições, seja de cônjuges, ou de amigos, ou de familiares, abusos que a gente passa, que podem ser abusos de autoridade, abuso no trabalho, assédio, pode ser abuso de nossos pais, de nossos familiares, de qualquer pessoa. Rejeições que a gente passa ao longo da nossa vida, falta de valorização das atividades que a gente executa, do nosso trabalho, do nosso empenho, injustiças que a gente passa ao longo da vida, bullying que a gente passa. Então, situações acontecem na nossa vida que provocam esses sentimentos na gente, né? E são tantas situações que a gente tem que de repente vão surpreender a gente.
Mas o grande problema não é meramente a situação que acontece, mas sim é que a gente acaba se agarrando naquilo. Então a gente tem o poder de saltar, como os macacos têm, né? De saltar a laranja e buscar outra laranja, mas a gente fica ali segurando a situação, exatamente dessa mesma forma que o macaco faz segurando a laranja. Então, apesar de existir várias laranjas soltas nos galhos, para que a gente possa colher e comer, a gente fica agarrado à laranja que a gente quer segurar. E aí você fica preso a essa situação. Você não quer soltar a raiva, você não quer perdoar, você não quer se perdoar. Porque aquilo te machucou e é compreensível, te feriu, mas você fica preso naquilo ali. E a vida, à medida que você vai vivendo, você acaba se prendendo mais e mais àquela laranja, àquela situação. Sua vida vai se tornando um emaranhado de sentimentos, de emoções, de sensações, que nem você, às vezes, consegue entender o que é que está acontecendo direito com você. Você não sabe exatamente ao certo de onde é que vem tudo isso que você está sentindo, tudo isso que está dentro de você. Então, eu acho que esse exemplo, né, de como alguns macacos são capturados, é uma situação bem representativa de como a gente, às vezes, se agarra às situações que acontecem na nossa vida e não ressignifica, não abre mão daquele sentimento, daquela sensação, daquelas situações. Eu queria pedir agora, assim, para quem está aí assistindo, para você também, se puder pegar rapidinho um papel, uma caneta, um caderninho, um lápis, né? O que puder, assim, para que possa anotar alguns pontos que eu vou falar aqui, que eu considero de grande importância para que a gente possa fazer um exercício. Já vou pegar o meu papel, hein? Vou pegar meu papel. E tem mais aí, é? Já tá tanto insight aqui que eu falei, ei, você ainda disse que não é de referência, você manteve a humildade. Mas já peguei meu papel, já peguei minha caneta, hein? Já pegou, né? Então eu vou. Não sei se todo mundo já pegou aí, mas enfim, eu vou dar prosseguimento. E aí, qualquer coisa, como a live vai ficar gravada, né? Sim, sim. Pronto, é qualquer coisa, quem não conseguiu acompanhar pode estar revendo, né, e fazer a anotação do exercício que eu queria, né? Inclusive, eu acho importante anotar exatamente para que a gente possa utilizar em outros momentos, não fique aqui só nesse mero exemplo que a gente pode estar utilizando, né? Pode parecer uma coisa simples, e a gente tende sempre a pensar que as coisas mais complicadas são as melhores, são as mais eficazes, trazem mais impacto. Mas as coisas simples, elas têm um poder muito grande na nossa vida. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu pegar o exemplo do ar que a gente respira, que na maioria das vezes a gente não dá tanta importância, não dá o devido valor, mas ele é essencial à nossa vida, para a nossa sobrevivência. É um exemplo muito claro do quanto simples pode fazer total diferença na nossa vida, né? Esse é um exemplo que eu acho fantástico e que agora, mais do que nunca na pandemia, está mostrando o quanto o ar, o oxigênio, apesar de estar aí disponível a qualquer momento, faz tanta diferença e a gente não dá tanto valor, É né? verdade. Então, alguns pontos eu acho que são importantes de serem considerados antes de eu começar o exercício, né? Esse exercício, esse exemplo que eu queria falar. Então, eu vou falar rapidinho alguns pontos que também eu acho importantes de serem anotados antes do exercício, né? A primeira coisa é respeite a sua própria história. Somente reconhecendo e aceitando nossa história é que a gente vai conseguir vislumbrar uma chance real de seguir em frente, gozando dos benefícios que a ressignificação proporciona para a nossa vida. Então, respeitar a nossa história de vida, o que a gente passou, o que a gente vivenciou, o que aconteceu com a gente é muito importante. Esse é o primeiro ponto que eu acho essencial para a gente, antes da gente iniciar esse exercício de ressignificação. O segundo é
refletir. Refletir sobre os pontos que nos atrapalham no nosso dia a dia, sobre outros que poderiam ser bem mais desenvolvidos, né, para ajudar a gente a perceber o que com frequência é pesado e negativo para a gente lidar. Então, é respeitar a nossa história e refletir sobre os acontecimentos da nossa vida, refletir sobre nossa história de vida em si. A terceira coisa é perdoar-se e aceitar-se. Quando a gente aprende a perdoar, a gente percebe que não tem poder sobre todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, isso torna possível a gente construir um futuro condizente com o que a gente acredita que pode ser melhor para a gente. Então, respeitar a nossa história, refletir sobre os acontecimentos da nossa vida, perdoar e aceitar que aquilo aconteceu, que aquilo está acontecendo com a gente. E a quarta coisa que eu acho essencial para a gente pensar na ideia de ressignificar, de trazer novas narrativas, é foque no futuro. Começar a pensar em possíveis caminhos para ressignificar esses pontos da nossa vida. Então, começar a observar o futuro para ver o que pode ser feito de diferente a partir dos novos ensinamentos que a gente vai absorver com o ato de ressignificar. Então, esses 4 pontos eu acho que são essenciais para que a gente possa estar, de fato, desenvolvendo aqui um exercício de ressignificação das nossas histórias, da nossa vida. Então, de uma forma assim prática, eu vou iniciar aqui esse exercício que a gente pode estar fazendo. E como eu comentei, é bom que a gente comece, talvez, com uma situação mais simples, né, com menos uma carga de sentimentos menos dolorosos, para depois a gente, com o tempo, ir desenvolvendo isso. A primeira forma de ressignificar, né, o primeiro passo, acho que o primeiro passo é melhor para a gente estar dizendo. Identifique uma história significativa. Escolha uma situação, um acontecimento que tem um significado na sua vida. Aquele episódio que não sai dos seus pensamentos, que fica martelando na sua cabeça, né? Mas, óbvio, como eu comentei, de preferência situações mais simples, para que você comece a exercer e aprenda a desenvolver esse ato, esse comportamento, essa atitude de ressignificação. Em um outro momento, você pode se dedicar a essas situações mais complexas, né? Então, pense sobre isso, sobre essa situação. Escreva o que aconteceu. Escreva e talvez eu dizer assim, escreva, pode parecer meio chato, pode parecer sem sentido, mas descrever o que aconteceu, narrar aquela história, ainda que a gente faça isso mentalmente, faz com que a gente reflita sobre a situação, traz as lembranças e os sentimentos que a gente atrelou àquele acontecimento e vão ajudar também a gente a externalizar os sentimentos. O que é externalizar? É colocar para fora o que está guardado dentro da gente. Então, a gente tem, muitas vezes, sentimentos que foram atribuídos àquelas situações, a algo que aconteceu na nossa vida, que muitas vezes a gente não consegue nem descrever que sentimento é isso. Eu não sei, é raiva? É medo? É angústia? O que é que eu estou sentindo? Então, comece a descrever o que aconteceu. Narre, ainda que seja mentalmente, para você ou para uma outra pessoa, a situação que aconteceu, né? Se você, por acaso, não tiver pego, né, alguém aí, você, Jamília, pegou, né? Mas se não pegou para anotar, né, a situação, feche os olhos e pense sobre alguma situação. Mentalize a situação toda, como se você estivesse literalmente contando para outra pessoa na sua frente. Então, visualize aquela situação, escolha uma situação e visualize tudo o que aconteceu nesse exemplo, nesse momento, nesse acontecimento. Eu vou dar uns 10 segundos aí para as pessoas
poderem pensar. A gente tem muito tempo? Tem tempo, Jamile? Eu nunca fiz live. 55, 2 minutinhos tá. Que a gente direciona e a pessoa faz sozinha. Pronto. Mas Então, temos pronto. minutos aí, temos não, 55. Temos sim. Certo. Ah, tá. Então, pense, analise, revivencie a situação, né? Coloque, descreva literalmente no papel ou mentalize a situação toda que você vivenciou. O segundo passo para a gente estar conseguindo ressignificar uma história, um acontecimento, uma situação é observar o que chama mais atenção nessa situação. Então, depois de você lembrar da situação, recordar o que passou, escrever o que aconteceu, perceba o que chama mais atenção. Quais as ocorrências da situação que provocam mais sentimentos e emoções dentro de você. Se você anotou, eu acho que se você fez esse exercício, coisas que te chamam mais atenção da situação que você optou, escolheu para iniciar o processo de ressignificação. Depois, vamos lá. Escolhi uma história, descrevi a história, né? Revivi, me lembrei de como aconteceu. Escolhi quais são os pontos que me chamaram a atenção nessa situação. Agora eu vou refletir sobre o impacto e o efeito dessa situação na minha vida. Eu vou pensar agora sobre o impacto que essa situação, essas coisas mais marcantes que eu destaquei, o impacto que eles tiveram sobre a minha vida. Essa situação trouxe que consequências ou que efeitos na minha vida? O que eu deixei ou tenho deixado de fazer por conta disso, ou dos sentimentos que originaram em mim por conta dessa situação. Se você tem dificuldade de ficar mentalizando, refletindo, escreva, anote esses efeitos, porque é muito mais fácil da gente visualizar, de a gente perceber que de fato existiram efeitos significativos na nossa vida quando a gente escreve e visualiza o que a gente escreveu. Então, escolhi a história, descrevi a história, fiz o levantamento do que é mais marcante, percebi os impactos que tudo isso trouxe na minha vida. Agora eu vou analisar quais desejos eu tenho para o meu futuro e que essa situação interfere ou atrapalha. Pensar um pouco sobre o que é que eu desejo para o meu futuro. O que é que eu desejo para amanhã? O que é que eu desejo para o mês que vem? O que é que eu desejo para esse ano inteiro? Para daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Pense no que você quer para a sua vida futura, independente do tempo que você vai estabelecer. Que pode ser amanhã, depois de amanhã, 1 ano, 2 anos, 10 anos. O que é que você deseja para a sua vida futura, né? Nesse futuro que você está imaginando para você, o que é que essa situação que você escolheu acaba interferindo ou interferiu até agora? Atrapalhando, impedindo, dificultando que você consiga realizar as etapas necessárias para alcançar o que você deseja para o seu futuro. O que é que essa situação de fato tem dificultado, impedido que você alcance isso? Logo em seguida, pense o que é que você poderia fazer para alcançar o que você deseja. Então, você deixou de fazer, né? Ou tem pensado em deixar de fazer por conta desse acontecimento, né? Pense no que é que seria possível de fato para que você possa estar dando passos rumos àquilo que você deseja.
que é que você pode fazer agora? Hoje, agora. O que é que você pode fazer amanhã para alcançar aquilo que você deseja para o seu futuro? E semana que vem? Porque pode ser que hoje não dê, pode ser que amanhã não dê. Mas e semana que vem? Dá para você fazer alguma coisa para alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, que você gostaria de ter para sua vida? Que etapas são possíveis que você realize para conseguir alcançar o futuro que você deseja? E da mesma forma, anote o que seria possível você fazer e visualize essas possibilidades. Em seguida, inicie o processo de realização e busca de estar executando essas possibilidades que você colocou no papel, de que é possível fazer, então faça. Não deixe, não permita que fique apenas no papel, né? Visualize e coloque em prática o que é possível ser feito. E para finalizar esse exercício, né, de ressignificar os acontecimentos, as situações, os sentimentos, as emoções que a gente tem, é importante destacar aqui que algumas situações podem ser bastante difíceis de serem digeridas ou enfrentadas sozinhas. Então, às vezes, buscar um amigo, um cônjuge, um familiar, uma pessoa mais próxima para estar dividindo os sentimentos e sofrimentos pode ser essencial. Não é feio, não é errado. Buscar a ajuda de uma outra pessoa, muito pelo contrário, demonstra o quanto você reconhece que precisa mudar e se livrar disso que está aí dentro de você. Demonstra força e coragem. Inclusive, quando necessário, é importante que se busque a ajuda de um profissional que possa estar auxiliando nesse processo, né? Tem uma frase que eu acho fantástica, eu não sei de quem é a frase, mas eu acho fantástico e que se adequa exatamente a essa situação. Estar em diálogo é estar aberto a se transformar. O diálogo com as pessoas à nossa volta tem também esse papel na nossa vida, o de transformação. Então, a ressignificação e a criação de novas narrativas são sempre o melhor caminho a se seguir. Elas nos ajudam a encontrar saídas, mesmo para aqueles momentos em que nada parece nos consolar. Porque na maioria das vezes a gente está preso a significados e sentimentos que não são proveitosos para nós mesmos. E aí eu retorno àquele exemplo dos macacos que ficam agarrados à laranja, mesmo tendo outras laranjas em volta, outras oportunidades na vida em volta. Então, só para finalizar de uma forma assim, bem resumida, eu vou elencar aqui alguns benefícios de ressignificar nossas histórias e buscar narrativas alternativas para as histórias que a gente tem da nossa vida. Ressignificar, ela é um ato, uma atitude, um comportamento que transforma a tristeza em aprendizado. Faz das razões para desistir motivos para continuar. É uma forma de aprender a rir de você mesmo, ao invés de abafar um sorriso. É entender que nada acontece por acaso e modificar a forma de encarar a nossa vida, o nosso dia a dia. É encontrar forças e não se vitimizar. É buscar a motivação e não duvidar da sua capacidade. Todos nós somos capazes. A gente pode e merece alcançar nossos objetivos. Eu acho que isso é essencial. Todos nós podemos, todos nós merecemos e somos capazes de buscar isso para a nossa vida. Eu acho que o que eu me propus... Uau! Quem pegou sua chave, eu sei que abriu muitas portas e vai continuar abrindo, não só abril, maio, junho, julho, até
a finitude chegar. Eu sei que cada porção que você trouxe, essa entrega maravilhosa, de coração aberto, de mente aberta, de coração doador, para estar aí despertando para esse novo olhar, para ressignificar a nossa história e construir novas narrativas. E assim, não só, como você mesmo falou no início da live, não só na área profissional, mas em todos os eixos que constituem o indivíduo, na área relacional, conjugal, sistêmica, individual, familiar, comunidade, em todas as áreas, em todos os lugares onde o indivíduo se colocar, é necessária essa reflexão, esse olhar novamente, ressignificar. Deixa eu ver qual é o afeto que me prende e me aprende neste sofrimento ou nesta alegria excessiva. Então, que lindo, muito obrigado. Gente, vamos seguir ressignificando Bahia, não, ressignificando BA, né? BA, eu falei Bahia. E ela me disse, não, eu não sou referência. É referência sim. Gente, quem tiver alguma dúvida, quem tiver interesse, gente, tudo que ela trouxe, buscar ajuda, buscar terapia, buscar falar com alguém, isso é avassalador, isso é uma forma de você colocar em prática também tudo que você tem ouvido, aprendido e que você tem entrado em contato. Eu acho que você pode ampliar ainda mais com um profissional te ajudando. E estamos aqui. Tem aí uma profissional de referência, a Tayane. Sim, Tayane Salgado, que não é salgado, é doce. Trouxe uma entrega muito doce, mas avassaladora, que eu sei que vai ficar ruminando e reverberando aí durante essa semana, durante meses e meses aí. Quem pegou as dicas e anotou. Se você não deu tempo para anotar, vai lá e assiste a live de novo que eu vou deixar gravada. Compartilha esse conteúdo riquíssimo com aquela pessoa que você sabe vai despertar algo naquela pessoa. Assiste de novo, que primeiro tem que trazer para si, depois você compartilha com o outro, tá bom? Muito obrigada, Tayane, pela entrega. Obrigada Muito a obrigada você pelo pela conteúdo. oportunidade. Eu não sei porque você não começou ainda, viu? Vamos lá de mais lives, viu? Venha pra cá, porque tem muita gente precisando aprender, compreender e acessar todo o conteúdo que está aí guardado. Eu acho que já chegou a hora de abrir essa porta aí e de vir para as mídias, porque a gente está com vontade de beber e de comer dessas fontes ricas, com o coração cheio de gratidão, tá bom? Muito E quem tiver obrigada interesse pode também. Uma mandar direct, excelente viu? oportunidade. Beijo no coração. Quem tiver Beijo. interesse, manda direct para a Tayane, para agendar a consulta, para saber mais um pouco sobre como ressignificar a sua história, como pensar, refletir, tá bom? Manda direct e compartilha esse conteúdo. Beijo no coração, boa semana, viu, Tayane? Para você Obrigada, viu, também. Wanda, que tá aí. Wanda vai fechar a live com a gente. A Wanda, que não tá para ler aqui muito, Guilherme. Cada um que esteve aqui conosco, muito obrigado também. Gratidão no coração, viu? Beijo, obrigada.